Paz do Senhor, meus amados irmãos, apaixonados por missão e evangelismo. Quem vos fala é o pastor Ignaldo Pereira Santo, conhecido na minha cidade como Pastor Pereira. Estamos aqui para glorificar e agradecer o nome de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Temos um vídeo anterior que fala sobre este assunto, a qual nós montamos um grupo de evangelismo e missões na Igreja do Evangelho Quadrangular, onde Deus operou maravilhas, trazendo pessoas a conhecer a Jesus. Ardeu no meu coração o desejo de fazer missões. Ardeu em meu coração o desejo de pregar e evangelizar. E eu quero contar um testemunho aqui, um dos testemunhos que, quando você tem a paixão de evangelizar e fazer missões, isso acontece. Esse quadro de vídeo que eu vou fazer aqui vão ser vários vídeos com histórias diferentes, ok? Se você tiver paciência e acompanhando, você vai ver cada vídeo, eu vou contar algum relato do que Deus operou através do desejo ardente de evangelizar e fazer missões, ok? Quando eu aceitei a Jesus, eu tinha uma certa dificuldade de leitura, certa dificuldade de relacionamento, mas eu tinha paixão, o desejo de evangelizar, o desejo ardente de pregar o evangelho. E, conclusão, eu tinha vergonha, mas eu tinha vontade de fazer. E eu consegui alguns folhetos. Eu sempre lia folheto antes de entregar para alguém. Eu comprei alguns folhetos, e eu subia na janela da minha casa, a parte do segundo andar da casa dos meus pais, e botava uma caixa de som na parte da janela voltada para a rua, e escondido atrás da caixa, eu lia todo o folheto. A vontade de pregar e de anunciar ardia tanto no meu coração que eu ficava atrás da caixa, evangelizando. E quando você tem paixão pelas almas e quer que elas sentem a mesma coisa que você sentiu, é como um copo que vai transbordando, foi o que a minha esposa falou, já como um copo que vai transbordando, vai enchendo, que daqui a pouco aquela água não fica só para você, começa a transbordar e vai para outras pessoas. Eu me senti tão alegre por ser liberto, ser abençoado, por ter aceitado a Jesus, que eu não me contentava em ficar só para mim. Eu queria que outras pessoas recebessem também aquilo que eu recebi, que foi Jesus como meu Salvador. E eu, atrás da caixa, eu li o folheto todo para as pessoas que estavam na rua, passando pela rua, ou até os meus vizinhos. Primeira vez eu lia um folheto, na outra semana eu lia de novo outro folheto. Conclusão, deu coragem. Desci da janela e fui para a calçada da minha rua. E comecei a botar uma caixa de som na calçada da minha rua. E comecei a ler o folheto, e dali eu comecei a dar uma palavra sobre o folheto. E da calçada da minha rua eu fui para a esquina da minha rua, na outra esquina, de um lado. E quando eu fui observar, eu já tinha pregado em todas as esquinas do meu bairro. Todas as esquinas do meu bairro, nós conseguimos ligar uma caixa de som e anunciar que Jesus Cristo é o Salvador e Libertador. E não ficando só por isso, pelo meu bairro, eu comecei a fazer na minha cidade, nos bairros da minha cidade. Ia nos bairros mais simples, como o bairro Juparanã, na famosa invasão do bairro Juparanã, um outro bairro chamado Pozinho, no bairro Aviso, íamos com uma caixa de som, uma PR500, botava uma caixa de som nas costas, ou atrás de uma bicicleta, e íamos anunciar. Um certo dia nós ganhamos um cidadão para Jesus, irmão de um vendedor de carro lá chamado Ernesto César Geiger, vulgo popular Tio, e ele tinha acesso aos carros do irmão dele, e começou a melhorar. Ele pegava os carros do irmão, e a gente botava as caixas de som e rodava pela cidade, evangelizando. E rodamos quase todos os bairros. Pregamos no bairro Aviso, no Interlagos, no Canivete, bairro Shell, Conceição, Juparanã. E alguns bairros eles não deixavam a gente instalar o som, não dava energia para a gente. Aí fizemos um mini trio elétrico. Na verdade, compramos um mini trio elétrico de um cidadão que tinha um triozinho feito por um eletricista chamado Roque Lopes, muito conhecido na cidade de Linhares. Nós compramos esse triozinho de um rapaz e reforçamos ele, botamos uma bateria grande de caminhão e rodava pela cidade toda. Eu e mais um monte de menino evangelizando, o meu irmão tocando violão, e nós pregamos
pregando nas ruas, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador e o Libertador. E com essa gana, essa sede de almas, fomos pregar em Vitória, pela misericórdia de Deus, em alguma cidade de Vitória, Serra, São Mateus, e pregamos em São Paulo, alguma cidade de São Paulo, Guarulhos, pregamos em Jardim Brasil, Jardim Paulistano, Taubaté, algum lugar assim, eu nem sei o nome se é São Paulo mesmo. Depois, pela misericórdia de Deus, fomos parar no Rio de Janeiro, depois Brasília, Goiás, Goiânia, Tocantins, Piauí, Pará, Mato Grosso, Brasília, sul da Bahia. E um certo dia, quando eu fui abrir os olhos, estava pregando na Itália, pregamos na Inglaterra, pregamos na Espanha, e hoje, pela misericórdia de Deus, estamos pregando aqui em Portugal. Quando arde no coração o desejo de fazer missões, não deixe esse desejo esfriar, não deixe essa paixão esfriar. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Houve situações de prova, de sofrimento, que eu vou contar no próximo tópico, no próximo vídeo, para vocês. Os milagres e as bênçãos que Deus fez através desses trabalhos de missões. Não vou ser hipócrita de não dizer para vocês as provas também que nós passamos nesses trabalhos de missões. Os milagres de pessoas presas que foram libertas, pessoas doentes que foram curadas, pessoas que largaram a prostituição, pessoas que largaram as seitas e heresias e vieram crer no Senhor Jesus e ser salvo. E vou contar também as provas que eu passei na vida, situações que me fez chorar, situações que me trouxe angústia, situações que quis me trazer amargura, mas debaixo do sangue de Jesus conseguimos superar todas. E glorifico a Deus por isso. E quero te dizer, meu amigo, se você tem um desejo de fazer missões, nunca baixe a sua cabeça. O amor por uma alma é maior do que as tribulações e as provas que vêm na vida. Creia no Senhor Jesus e anuncie o Evangelho, porque Deus, Ele tem um plano lindo na sua vida. Deus abençoe. Acesse o nosso canal, um canal simples, humilde, ali, Eguinaldo Pereira Santos, pastor Eguinaldo Pereira Santos, nosso ministério, pastor Eguinaldo Pereira Santos. Vai lá, dá um like. E se você receber uma bênção através das nossas pregações, ou mesmo que passou alguma prova através das nossas palavras, que nós não damos mole para ninguém, falamos palavras até duras sobre transformação de vida, você pode dar um like e fazer algum comentário também nesse vídeo. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço.